Oi, meu amigo Hugo, aqui é o professor Maxwell de História e hoje a aula para você vai ser sobre a República Democrática no Brasil, tá? Nós vamos falar desse assunto, tá? Depois que o governo lá do Getúlio Vargas, aquele senhorzinho, certo? Que ficou bastante tempo no governo e fazia um governo para agradar todo mundo, agora ele foi obrigado a sair. Tá? E vai ter eleições para presidente e quem vai vir ao cargo de presidente é Eurico Gaspar Dutra, o general Eurico Gaspar Dutra, o mesmo que ajudou Getúlio Vargas chegar ao poder. Eurico Gaspar Dutra vai ganhar as eleições de Eduardo Gomes, da UDN, que era apoiado por Carlos Lacerda. Então, ele, quando recebe a presidência, ele se torna presidente, ele faz um governo não muito bom. Ele fica do lado dos Estados Unidos, certo? E não quer ficar do lado da União Soviética. Tanto é que esse presidente, Eurico Gaspar Dutra, ele vai, cortar relações com a União Soviética. E nisso ele lança um plano chamado Plano SALT, para tentar melhorar a educação, as estradas e tudo, mas mesmo assim não deu muito certo. O dinheiro que aquele senhorzinho lá, Getúlio Vargas, tinha deixado, ele vai gastar tudo, tá? E também ele vai congelar o salário mínimo, então o trabalhador vai sofrer muito. Até que em 1950 acaba seu governo. E quem vai voltar é aquele velhinho, que o pessoal falava que ele era bonzinho, chamado Getúlio Vargas, que aí vai ser eleito pelo povo. Quando ele chega lá, ele abre mão da influência dos Estados Unidos e da União Soviética, e fala que vai administrar o Brasil sem a influência desses dois países. Sendo que Getúlio Vargas, ele começa a pregar o nacionalismo, e cria empresas como a Eletrobras, a Petrobras, e diz agora não, agora tudo pertence ao Estado. E faz aquela política populista. Só que aí tem muita corrupção dentro do governo dele, muita gente roubando. E aí o que vai acontecer? Tem um camarada chamado Carlos Lacerda que vai começar a falar mal de Getúlio Vargas. Aí um camarada que era forte, grande, que era a segurança do Getúlio Vargas, chamado Gregório Fortunado, vai falar assim, vou matar esse cara que ele está falando muito. Só que quando ele planeja tudo para matar Carlos Lacerda, certo, o plano não deu certo. E ainda matou uma outra pessoa que não tinha nada a ver, que foi o tenente Rubens Vaz, da Aeronáutica. E aí vai ter um julgamento, tudo aquilo ali, e tem uma pressão muito grande dos militares para que Getúlio Vargas saísse do poder e tentasse, o governo militar tentou dar um golpe em cima de Getúlio Vargas. Só que Getúlio Vargas, não aguentando, ele vai dar um tiro no peito dele e ele vem a morrer. Aí o que vai acontecer? Quem vai assumir o governo vai ser seu vice, José Café Filho, tá? E ele assumindo o poder, vai ter novas eleições. Aí vai vir um outro presidente, também muito conhecido, chamado Juscelino Kubitschek, que na campanha dele ele fala que vai fazer o Brasil crescer em 5 anos, o que o Brasil não fez em 50 anos. Então, ele falou, a campanha dele era 50 anos em 5, tá? Então, quando ele começa a trabalhar, ele traz as indústrias de base, traz as indústrias automobilísticas e o povo começa a ficar feliz. E ele também vai construir
Brasília, nossa capital, tá? Vai ser responsável pela construção de Brasília. Só que aquela coisa, isso tudo custa muito dinheiro. Então acaba ele fazendo o Brasil ficar muito endividado, tá? Mas mesmo assim ele consegue inaugurar a capital do Brasil em 1960, em 21 de abril de 1960. O Brasil tem uma nova capital, que era antigamente aqui no Rio de Janeiro, aí foi lá para Brasília. Aí vai vir novas eleições, e quem vai vir candidato vai ser Jânio Quadros, na qual nunca tinha perdido uma eleição. Ele foi deputado, vereador por São Paulo, foi deputado estadual, foi governador e prefeito de São Paulo. Então era um camarada que era bem conceituado na visão do povo. Então, Carlos Lacerda, que era o líder do DN, fala assim, pô, este é o nosso candidato. E lança ele como candidato. E ele vai ganhar as eleições. Quando ele ganha as eleições, o que vai acontecer? Passando, ele não faz assim, não começa um governo muito bom. Que ele, por exemplo, vai condecorar Che Guevara, que é comunista. Ele começa a fazer coisas nas quais aqueles que eram de direita não vai gostar. Então o que vai acontecer? Ele vai renunciar. E o vice dele, que é João Goulart, está lá na China e fala assim, ó, volta que você agora é presidente. O pessoal não queria deixar ele assumir não. E o que vai acontecer? Um camarada chamado Leonel Brizola vai fazer a campanha da legalidade, falando que ele tem que continuar presidente, porque já que ele era o vice, ele tinha que assumir. Só que o que vai acontecer? Quando ele chega aqui no Brasil, o sistema não é mais presidencialismo, é parlamentarista, na qual o primeiro-ministro vai ser Tancredo Neves. Aí pede um plebiscito para que o povo escolha se quer presidencialismo ou vai querer parlamentarismo. E o presidencialismo ganha e ele começa a governar. Só que muitos não gostam dele, né? Acha que ele tem aquela tendência comunista. Tanto é que ele tenta fazer um plano trienal, que é um plano na qual ele fala que vai acabar com a inflação, vai pagar a dívida externa e vai fazer a reforma agrária. Mas não dá certo. Depois ele faz os planos de meta, na qual ele faz um comício lá na Central do Brasil. E nesse comício que ele faz na Central do Brasil, incrível que pareça, ele sai, acaba o comício, ele vai para o Rio Grande do Sul, lá na terra dele, lá em São Borja. E os camaradas pensaram que ele tinha abandonado. E o que acontece? Mourão, que não é o Mourão hoje não, o vice-presidente não. O Mourão, que ele é um general lá do quartel, lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais, pega a sua tropa e invade o Rio de Janeiro e dá um golpe militar. E com o apoio do Castelo Branco, que vai ser o futuro presidente. Tá? E assim, em 1º de abril de 1964, começa o governo militar no Brasil. Tá? Então, essa historinha que eu contei para você é tudo sobre esse período aí da República Democrática no Brasil com governos populistas. E, meu amigo Hugo, para a gente fechar, eu depois vou passar para você, para a gente se ver lá no Zoom, tá? Faça aí as questões da página 247, a questão número 1, a questão número 2 e a questão número 3, tá? Faz até a número 3. E o restante a gente corrige lá no WhatsApp, tá? No WhatsApp não, desculpa, lá no Zoom, tá? E não deixa de ir, tá? Eu gosto muito da sua presença e quando você não tá lá, poxa, a gente fica tão triste. Então não deixa de ir, tá bom, meu amigo Hugo? Um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!